Noite! Tudo bom? Tudo ótimo? Oi, povo! Estamos falando então nas quintas à noite sobre essas 5 áreas de cuidado no nosso relacionamento conjugal, que tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Pensa comigo, se o nosso relacionamento conjugal está passando por situações onde a gente não tem encontrado a unidade, onde a gente não tem conseguido desenvolver uma comunicação boa, afeta no nosso relacionamento com o Senhor. Então, falar sobre esses cuidados tem a ver, porque aqui nesse canal nós estamos falando sobre relacionamento com Deus, descobrir, reconhecer a nossa identidade dada por Ele, poder viver o nosso propósito, alcançando um relacionamento profundo com Deus. Não sei vocês, mas isso é o que eu tenho buscado, é isso que eu desejo. E quando eu desejo um relacionamento profundo com Deus, também reflete nos relacionamentos mais importantes, né, que estão ao meu redor, que significa a minha família e com certeza o meu relacionamento conjugal. Então, vamos estar falando sobre isso hoje. Nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre áreas de cuidado no relacionamento conjugal. Nós falamos na primeira semana diferenças que distanciam, lembra? Semana passada falamos no adultério emocional, foi ótimo, volta lá se tu não ouviu. E hoje nós vamos falar em palavras de vida ou de morte. Ui, ui, ui. A nossa boca, gente, ela tem um poder, não só a nossa boca, né? O que eu quero dizer é as nossas palavras. Tem um poder tão incrível, forte e extraordinário. Foi nos dado isso. Imagina se o nosso Pai Celeste, o Criador, aquele que nos fez a imagem dele, os mundos se formaram através da palavra dele, daquilo que ele disse, daquilo que ele declarou. Ele declarou, faça agora a separação das águas do mar e da terra seca. Que haja a luz. Imagina, gente, pensa no poder que é isso. É muito forte. É muito grande e não é diferente para mim e para ti. Não é diferente para mim e para ti. Existe esse poder, essa autoridade sobre nós, sobre a nossa língua, sobre a nossa boca. A pergunta que vem é como é que a gente tem usado isso? Já porque a gente não acredita que nós temos poder e autoridade, porque a gente não acredita que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz vem à existência, é que a gente não se dá bola. A gente não dá bola para isso. A gente não se preocupa com isso. Olha que interessante. É isso que acontece. Porque nós não cremos no poder que existe nas nossas palavras, a gente não se preocupa com aquilo que sai para fora. Olha que interessante. Então, hoje estamos falando sobre palavras de vida ou de morte. Eu quero dividir em 3 sub-assuntos que eu quero tratar aqui quando se fala no nosso relacionamento conjugal. Primeiro, sobre a instituição do casamento. Quantas de nós já temos declarado fracasso para a instituição que se chama casamento? Vou falar um pouquinho sobre isso. Segundo, é sobre como nós vemos o nosso cônjuge. O que a gente declara sobre ele? O que a gente libera sobre a vida dele? Vocês devem estar pensando, ai, essa é para mim. E a terceira é como nós temos liberado palavras de vida ou de morte para quem nós somos juntos, o nosso destino e o nosso propósito comum. Gurias, é incrível o poder que eu e você temos com isso aqui, ó, com as nossas palavras, com a nossa boca. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente libera. A gente cria mundos e a gente destrói outros. É muito forte. Então talvez eu preciso voltar lá no início para que você entenda que você foi criada com poder, com autoridade, para dissipar, para construir ou destruir.
Vamos falar um pouquinho da instituição do casamento? Muitas vezes eu escuto as pessoas falando o seguinte: isso já é uma coisa, olha, falida. Casamento faliu. Casamento é uma instituição, eu não sei mais, eu acho que nos tempos modernos não convém, não funciona. E por mais que a gente tenha a nossa visão cristã, muitas de nós ainda declaramos isso. Desculpa, isso já passou, isso já acabou, eu não vejo mais o porquê, eu não vejo como isso constrói, eu não vejo, né? Então nós já declaramos essas palavras de morte, porque a verdade é a seguinte, né? Aquilo que eu creio no meu coração, é isso que acontece comigo. E olha o que a palavra diz. Eu separei aqui Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Será que nós não estamos comendo desse fruto que a gente tem liberado? Provavelmente. Tiago 3. E ali fala tanto sobre esse membro pequenininho que é a nossa língua e o quanto consegue fazer e tornar, mas eu peguei uma parte do versículo 5 que diz o seguinte: vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendia. Aham. Mateus 12, 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mulheres, muitas de nós já estamos culpando essa instituição do casamento como fracassada, como antiga, como antiquada, né? Nós já estamos declarando sobre essa instituição a derrota, a morte e maldições. Muitas vezes nós não conseguimos ver a instituição do casamento como algo que veio do coração de Deus, como algo atual, como a representação do que Deus tem de melhor aqui na terra para nós. Por quê? Pelas nossas experiências, com certeza. Mas vocês entendem que a palavra ela está disponível para que eu possa renovar a minha mente, para que eu não seja levado de acordo com o que o mundo diz para mim, do que as novas modas estão me falando, do que os novos profissionais descobriram e entenderam, né? A palavra de Deus, ela está me mostrando algo que é imutável, algo que foi criado no coração de Deus. E diferente de hoje o ovo faz mal, amanhã ele já faz bem, e depois ele faz mal de novo, e daí ele faz bem de novo. Quem de vocês não escuta isso, né, com a nossa dieta? Agora pode, agora não pode. E não é diferente assim com várias questões na nossa sociedade. O casamento foi uma delas, uma instituição falida, não vale a pena, não te envolve. Mesmo assim, os estudos científicos mostram uma felicidade muito maior em casais casados, fala numa realização, numa tranquilidade, num nível de ansiedade diferente do que pessoas solteiras, mas indiferente disso, nós temos a palavra do Senhor, que ela nos fala expressamente o coração de Deus, não como um contrato, como muitas de nós temos entendido, né? Como um contrato. Algo que talvez agora, ai, olha, se eu tiver que quebrar esse contrato, ele vai ter um custo tão grande financeiramente, tão grande emocionalmente, até socialmente, ele vai ter um custo muito grande. Eu não estou afim, então eu mantenho. Mas não é uma aliança, né? Não é algo onde nós dois estamos construindo. Não é algo onde eu decidi para sempre, onde eu decidi que na tristeza, na alegria, na saúde, né, na doença. E gurias, essa instituição do casamento, como é que eu tenho declarado? E sabe que muitas de nós que já temos um pouco de filhos maiores, a gente também já tem até dado algumas dicas de cuidados. Muitas mulheres que eu tenho atendido, elas nem querem que os filhos se casem. Elas já têm medo dessa instituição. Elas já declaram, cuida, olha, eu não sei se isso aqui funciona de verdade, né? Já não se tem aquele entendimento de que, gente,
Deus criou o casamento. E como eu tenho declarado sobre ele com as minhas palavras. Porque as minhas palavras, elas criam mundos. Elas trazem à existência aquilo que não existe. Assim mesmo como ela destrói muitas coisas que eu já construí. Então, a primeira área é essa instituição do casamento. Como eu tenho lançado palavras. Como eu tenho, até vou dizer, amaldiçoado. Porque o que é amaldiçoar? É eu lançar palavras, minhas palavras estão todas no mundo espiritual. Gente, todas as palavras que tu lança. Olha o cuidado. Quando Satanás quer, ele vai lá e ele pega aquela palavra e ele usa contra a minha vida, os desígnios de Deus, contra o meu cônjuge, contra a minha família. Porque, na verdade, Satanás ele não tem nenhum direito legal que não foi dado a ele. Pensa só. Quanto direito Satanás tem de governar na nossa vida? Somente aquilo que eu deixo ele fazer. E eu deixo ele muita coisa, principalmente por causa da nossa ignorância, né? Agora, as minhas palavras dão permissão, armas na mão dele, para que ele use contra. Então aqui estou eu dizendo, esse casamento não funciona. Isso aqui não foi para isso que eu nasci. Isso aqui nunca vai, não sei porque eu acho que eu casei muito cedo. É por isso, eu não conhecia bem, eu não sabia, eu achava, eu estava tentando fugir da minha família, dos meus pais. Ali eu já vou declarando, né? Eu já estou dizendo, olha, isso aqui está fracassado. Depois, talvez, também, tu declares sobre o teu cônjuge. Pensa comigo. Onde a gente destrói muitas vezes. Mas Jaque, desculpa, deixa eu te falar, Jaque, tu não sabe. Ele esquece sempre. Ele não faz isso. Ele não quer aquilo. Tudo tem os nossos dizeres. Agora, eu contribuo com isso. Quando eu declaro. Tu não sabe, tu não faz, tu não quer. Ou às vezes, gente, tá tudo aqui, ó. E a gente começa a plantar ressentimento. A gente começa a regar a falta de perdão. Onde a gente começa a permitir que esse distanciamento vai acontecendo. Talvez tu diz para mim, mas já que graças a Deus eu não falo nada. O Senhor já conhece o nosso coração. E às vezes eu não sei se existe uma dor mais profunda do que ser ignorado ou fazer de conta que nada aconteceu, do que às vezes uma explosão. Porque às vezes quando tu explode, tu quer resolver. Tu ainda possui sentimentos por aquilo. Quando tu desistiu, quando tu já acha que não tem mais esperança, tu nem luta mais. Tu apenas diz, é assim, não tem mais esperança. E a verdade é a seguinte, gurias. Ou eu estou concordando com o que Satanás fala, ou eu estou concordando com o que Deus declarou. Quando eu trabalho com as mulheres nas minhas mentorias, nos meus cursos, às vezes até individualmente nas ministrações, a primeira coisa importante de se trabalhar é quem nós somos. Porque se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não sei como Deus me vê, como é que eu vou conseguir ver isso para o meu cônjuge? Como é que eu vou conseguir estender esse olhar para outras pessoas? Se eu não consigo nem sobre mim. Então esse é o passo número 1. Mas agora eu já estou falando do passo número 2. Porque eu não tenho a minha identidade firmada, estabelecida, hoje eu não consigo entregar para o meu cônjuge uma visão, uns óculos de como Deus vê ele ou como Deus vê a situação. Nós mulheres, a gente tem muito de imediatistas, né? Nós queremos que os nossos cônjuges façam A, façam B, sejam os líderes espirituais da casa, tenham interesses como nós, mas eles são bichos diferentes. Eles são muito diferentes de nós. Muito, muito, muito. E o que acontece quando eles são assim diferentes? Nós, às vezes, vemos isso como um problema. Então, nós tentamos
tentamos mudar eles. E às vezes nós queremos fazer isso através das nossas palavras. Pensa nas palavras que tu tem utilizado sobre o teu cônjuge. Ou algumas de nós, às vezes a gente vai até um nível maior, onde a gente talvez não fale isso para a pessoa, mas a gente acaba dividindo com outros, né? Ah, porque ele é assim, ele não faz, ele não quer. E a gente então acaba declarando morte, declarando, amaldiçoando, quando na verdade eu sou agente de transformação, onde eu posso, junto com o Senhor, crer na verdade que Ele declara. Olha só comigo isso, não é fácil, porque ou tu vai te juntar aos fatos ou à verdade de Deus. Nós estávamos ministrando uma vez, eu e o Marcelo, um rapaz, um homem, ele tinha uma família, e Deus mostrou para ele, deu um óculos novo. E nesses óculos ele conseguiu ver a esposa dele, os filhos dele, de uma forma que ele nunca viu antes. O Senhor começou a revelar para ele, é assim que eu vejo ela, é assim que eu vejo eles. Os fatos não diziam nada disso, mas como Deus vê. Às vezes tu vai dizer, mas já que tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe como é que está a minha casa, tu não sabe o jeito que ele é. Eu acredito, por mais difícil que seja, na lei do amor. A lei do amor, ela fixa os olhos no Senhor. Quando eu olho para o Senhor, eu posso crer nele. Talvez eu não consiga confiar no meu cônjuge. Talvez eu não consiga crer que as coisas vão ser diferentes. Talvez ainda as minhas palavras continuam declarando morte. É a minha responsabilidade. Eu posso tomar isso para mim. Não acreditar naquilo que está acontecendo hoje. E, gente, não é uma ilusão ou tentar, sabe, fazer na tua mente, não é assim, eu tô me enganando, eu tô sendo ingênua, não é isso. Não tô falando disso. Eu tô dizendo que até hoje, simplesmente declarar o que tu tá vendo não tá resolvendo, né? Tu continua declarando as maldições, essas palavras de morte sobre o teu relacionamento, sobre o teu cônjuge. Isso não tem ajudado ele, isso não tem resolvido. Raramente, se é que alguma vez resolve. Agora, uma outra opção é a gente, em primeiro lugar, saber quem nós somos, estender isso sobre nós, palavras de vida, palavras de bênção, para depois nós podermos estender sobre o nosso cônjuge também e poder declarar, Senhor, como tu vê ele? Senhor, tá vendo essa situação? Tá difícil. Eu te entrego, é assim que eu tenho me sentido, é assim que eu tenho visto. Mas Deus, como é que tu vê? Como é que tu enxerga isso? Eu quero ter os teus olhos. Eu quero ver como tu vê. Gente, não importa se tu tem o casamento mais maravilhoso do mundo. Sempre tem algumas coisas no nosso coração que a gente gostaria que fosse diferente, que a gente gostaria que fossem resolvidas, que a gente gostaria que tivesse uma função diferente, né? Não sei você, mas eu acredito que sim. E aí nós somos esses agentes de transformação. Com as nossas palavras, com aquilo que está aqui dentro, eu consigo trazer à existência novos mundos, aquilo que não existe, onde eu faço um acordo, uma parceria com o Senhor em primeiro lugar. Senhor, como tu vê o meu cônjuge? As coisas que eu tô vendo são essas aqui. Esses são os frutos. Agora eu me nego a ser uma parceira com o reino das trevas. Eu me nego de ser uma parceira com o reino que veio para cá, tentar se estabelecer na minha casa, para que eu não viva, nem eu, nem o meu cônjuge, o teu propósito na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa criação de filhos, nos nossos negócios, no nosso ministério. Essa é uma arma de guerra.
E Satanás sabe. É por isso que ele tenta fazer com que a gente fique, ó, um contra o outro, não é? Então eu falei hoje como nós vemos a instituição do casamento, quais são as palavras de morte, quais são as declarações de falência sobre o nosso cônjuge e também como nós nos vemos juntos nesse casamento. Como eu disse, talvez tu diz, a gente casou cedo. Ai, talvez não devia, se eu fosse mais um pouquinho mais, né, não teria feito isso. Às vezes culpando, ai, a gente não concorda em nada, a gente não tem nada em comum, né? Eu declaro, olha só quem tu é, olha só o que tu pensa, eu não acredito que isso saiu da tua cabeça. A gente nunca vai dar certo mesmo. Palavras de morte. Ou aquelas pessoas que vivem falando sobre o divórcio. Eu vou te deixar. Eu tô saindo hoje, eu não volto. Né? A gente declara, a gente permite que essas palavras... Lembra que eu falei? Todas as nossas palavras, elas estão lançadas no mundo espiritual. Elas podem estar trazendo vida ou morte. E a boca fala do que o coração está cheio. A morte e a vida, Provérbios 18, 21, estão no poder da língua. E nós vamos comer desse fruto. Sabe que muitos dos nossos relacionamentos nós estamos comendo desses frutos, daquilo que a gente declara todos os dias. Pensa, são 24 horas no dia, tu dorme de 6 a 8, talvez um pouquinho mais por dia. O restante nós estamos declarando vida ou morte. Nós estamos permitindo ser boca de bênção ou de águas amargas. Eu entendo que muitas mulheres têm todos os motivos de reclamar, sabe? A situação tá difícil, tu precisa de ajuda, seja com os filhos, seja com a casa. Nós estamos vivendo tempos que não estão sendo fáceis, né? Onde todo mundo tem que sair da sua zona de conforto e tem que estar ajudando, as crianças estão em casa, as coisas estão diferentes. E o que está saindo da nossa boca para o nosso relacionamento? É vida? É paz? É alegria? Sabe que fé é crer naquilo que não está concretizado ainda na nossa frente. Talvez seja o teu cônjuge, ele não está concretizado na tua frente como tu sempre intentou, como tu sempre desejou. E aí? Eu vou continuar jorrando águas e palavras e fontes de morte? Começa a avaliar, bem simples. Começa só a analisar amanhã, no teu dia. O que tu vai fazer? Como tu vai falar? Pegar aquele telefone. Como é que a gente faz, né? Pega o telefone, conversa, declara, às vezes falando com outras pessoas. Tudo que sai da nossa boca produz vida ou morte. Às vezes a gente está construindo algo, né? Plantando. Nos vemos, ai, amém, agora vai. E de repente nós vamos lá e botamos uma pedra em cima, com palavras de morte, com expectativas de derrota. Gente, os nossos olhos, eles não podem estar nos fatos, né? Assim como eu sou falha, nossos cônjuges são, nossos olhos precisam estar no Senhor. Quando os meus olhos estão em Deus, primeiro eu começo a buscar do coração dele. Não vem da minha mente, a minha mente é limitada, minha paciência é limitada, minhas expectativas são altíssimas. Quando eu ando alinhada com o Senhor, eu digo, Deus, como tu vê essa situação? Talvez tu nunca para a tua mente, talvez tu nunca para perguntar para o Senhor, talvez tu nunca para ouvir, talvez tu mesmo já vai falando, resolvendo, tentando. Está na hora de parar. Esse é o momento. Não espera as coisas ficarem difíceis demais para parar. É hora de parar, hora de avaliar, talvez botar num papel. Todas as vezes eu quero colocar num papel o que eu estou falando, o que eu estou declarando. A gente quer resultados diferentes, mas muitas vezes nós não fazemos nada de diferente, né?
E desculpa não é apenas Senhor, muda. Senhor, transforma. Como se fosse uma poção de mágica, que a gente vai acreditar que o Senhor vai vir de noite e vai colocar. Não, existe esforço, existe responsabilidade que é tua. Aquilo que tu declara, sobre tudo, sobre o teu trabalho, sobre o teu chefe, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre ti mesma. É isso que a gente tem colhido. Então, avaliar. Primeira parte, deixa eu notar o que eu estou falando, o que está saindo dessa fonte. Porque como eu falei no início, se a gente se desse conta de que as nossas palavras criam mundo e destroem mundos, a gente teria um cuidado um pouco diferente. Mas porque nós não cremos nesse poder, porque nós não acreditamos que nós temos esse poder, é que a gente não se preocupa. A gente vai soltando tudo. Olha a diferença. Qual o cuidado que tu tem com o fogo? Tu cuida. Não é uma coisa que tu simplesmente vai, e daí? Faz fogo em tudo que é lugar, não se preocupa se cai uma coisa queimando. Não, é um cuidado extremo que nós temos. Porque nós sabemos que se aquele fogo não for apagado rapidamente, ou ele iniciar, vai ter problema. Coisas vão ser destruídas. Mas não é esse cuidado que eu e você temos com a nossa boca muitas vezes. Então hoje é uma consciência, uma área de cuidado no nosso relacionamento conjugal. Palavras de vida ou palavras de morte. Deus abençoe e fala aqui para mim nos comentários o que você mais gostou disso que a gente discutiu hoje. Nos vemos na terça-feira com o Marcelo e eu falando novamente sobre a arte de ser um, e na próxima quinta vamos falar sobre falsa responsabilidade. Essa é boa. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.